Quero saudar a todos os irmãos na paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo para reforçar aqui, ou pedir, que nós junto oremos pela igreja do Senhor, pela obra do Senhor, pelo Evangelho, pela pregação da palavra, por nossas igrejas ou pela igreja no Brasil. Gostaria de dar alguns avisos falando sobre o nosso trabalho. Hoje à noite, nesta terça-feira, dia 6 de abril, nós vamos ter um estudo bíblico. O tema do assunto é oração. Exatamente, veio bem de encontro com a realidade dessa semana, de hoje para amanhã, uma grande necessidade que nós como igreja ore pela igreja do Senhor no Brasil. O assunto da lição que nós vamos estudar hoje, nessa terça-feira, temos aqui como quinta doutrina básica da salvação, a oração. Então, nós vamos estudar hoje sobre o nosso diálogo com Deus, o que é oração, necessidade que temos de orar, a quem orar e como orar, a resposta às orações, formas mais comuns de orações e também o valor das orações. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito aos seus efeitos. Então vamos unirmos, darmos as mãos e orarmos uns pelos outros e pela igreja do Senhor. Nessa semana teremos os cultos públicos sábado e domingo, nesse sábado às 18h30 e domingo também no horário das 18h30. Um horário antecipado e também reduzido pelo fator das restrições por causa da pandemia. Então, hoje temos estudo bíblico sobre a quinta doutrina básica da salvação, a oração. Então, bem-vindos irmãos aí que foram convocados. Se alguém que está ouvindo quiser fazer um contato no privado e combinar para estar conosco, também entrada franca, não tem problema nenhum, pode participar conosco. O versículo que eu quero ler aqui, nesse dia, pelo que vamos falar aqui sobre a questão da necessidade de orarmos pela igreja, é sobre essa semana e amanhã um dia importante, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão, e uma votação convocada a respeito do fechamento das igrejas ou reabertura das igrejas. Tem um versículo aqui bem atual, em Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca ser despojado. E o Senhor viu isso, e pareceu mal aos seus olhos, que não houvesse justiça. Esse versículo, escrito pelo profeta Isaías, na casa de 1 milênio antes de Jesus nascer, 700 e poucos anos, antes de Jesus vir à Terra. Hoje estamos em 2021. Então, um versículo escrito há mais ou menos no entorno de 3.000 anos atrás. E tão atual, tão atual. Um pastor disse que a Bíblia, os escritos bíblicos é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Bem verdade, concordo, porque o que está escrito em Isaías 59, 14 e 15 é o que está acontecendo hoje no mundo atual. O versículo que nós lemos aqui diz assim: por isso o direito se tornou atrás. É um tanto quanto complicado, O direito, princípios e valores, aquilo que daria para recorrer, ficou para trás. É necessário um resgate desses valores e princípios,
né? Então ficou para trás os direitos. Às vezes se recorre pelo direito, mas não se alcança. E a justiça se pôs de longe. Quem deveria julgar retamente, fielmente, imparcialmente, fica assistindo de longe. A justiça não está de longe observando de camarote. E é o que acontece, né, nos nossos dias. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, né? Anda como um ébrio, né? Anda tropeçando pelas ruas porque vivemos praticamente uma inversão de valores, aonde a mentira vale mais do que a verdade. E a verdade anda tropeçando porque não consegue, né, se destacar, não consegue aparecer por causa da afirmação de tantas inverdades, né, ou apego, né, às inverdades. Então a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Não há equidade, a equidade fica de fora. A equidade não pode entrar. Pesquisando aqui sobre equidade, a equidade diz respeito de julgamento justo. Julgamento justo. Equidade é a virtude de quem manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade aos direitos. Então a equidade, ela fica de longe, ela não consegue, né? A equidade não consegue entrar na situação. E é o que se vive nos últimos dias. O versículo 15 diz: sim, a verdade desfalece, porque muitos que lutam pela verdade começam muitas vezes a esmurecer-se, né? Então aí que entra a situação que nós devemos orar, né, pelos homens e mulheres verdadeiros, honestos, sinceros, né, que estão em busca de resgatar princípios e valores e viver a verdade, né? E a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade muitas vezes desfalece, mas nem tudo está perdido. A oração de um justo pode muito aos seus efeitos. A continuação do versículo 15 de Isaías 59 diz: e quem se desvia do mal arrisca a ser despojado. Muitas vezes andar certo, conservar princípios e valores, né, arrisca ser atacado, né, e despojado, né? Então é tão atual esse versículo, tão atual, né? Quem se desvia do mal, quem procura fazer o bem, quem procura fazer o certo, arrisca ser despojado. Por exemplo, ou joga no time ou é tirado fora, né? Ou joga no time ou é tirado fora, né? Agora, o final do versículo 15 diz assim: o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, né? Parece que a luta pela injustiça, a busca pela injustiça, ele é mais, né, esforçada, ou se esforça mais para que a injustiça vença a justiça. Mas para Deus, né, para Deus não é desse jeito, né? Porque aqui está dizendo: o Senhor Deus viu isso e pareceu mal aos seus olhos. Quando não tem a quem recorrer justiça por justiça, né, porque a justiça se pôs de longe, como quem diz: olha, isso é contigo, né, não posso fazer nada, né, porque muitas vezes a injustiça prevalece e a verdade anda tropeçando pelas ruas, a equidade não pode entrar, né? Quem julgaria, ou o julgamento justo, imparcial, com respeito e igualdade aos direitos, né? Se nós for analisarmos, né, analisarmos o cenário no Brasil, e por que não dizer no mundo, né, nós vemos que o que vale para uns não vale para os outros, né? Eu acho que direitos e igualdade são para uns e são para também os outros. Mas aí que entra a Igreja do Senhor, nós, para orarmos para que esse quadro mude, ou para que haja justiça. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor está vendo tudo isso, e isso parece mal aos seus olhos.
onde não há justiça, porque o nosso Deus, ele é justo, ele é imparcial, né? E com certeza valoriza igualdade de direitos. Louvado seja Deus. Irmãos, o pedido de oração, ou vamos dar as mãos em oração, né? Estamos em oração e vamos orar, é sobre amanhã, porque os irmãos podem pesquisar no Google ou no noticiário, se sabe, né, que o Supremo Tribunal vai julgar nessa próxima quarta-feira, amanhã então, se igrejas podem abrir, né? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal julga na próxima quarta-feira agora se igrejas podem abrir. Então, como se vê, a igreja vai ser colocada no banco dos réus, né? Então vamos orar, né? Vamos orar pela vitória da igreja do Senhor, né? Vamos orar para que Deus toque em cada coração, né? E permita pelo melhor, e com certeza a vitória é do povo de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus, né? Vamos dobrar a nossa oração. E hoje o estudo que vamos ter é sobre a oração, e a palavra diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. Então vamos dar as mãos e orarmos pela igreja, e orarmos sobre esse dia de amanhã, quarta-feira, né? Até porque terá esse julgamento, né, no Supremo Tribunal Federal no Brasil, se as igrejas podem abrir ou não, né? Então, que haja justiça, que haja equidade, né? Que haja essa virtude em cada integrante lá, né? De imparcialidade, né? De respeito e de igualdade aos direitos. Mas Deus vê todas as coisas, está no controle do nosso Deus. Oramos, né? E Deus com certeza vai entrar com providência pela igreja do Senhor, né? Que digamos assim que será então julgada amanhã, quarta-feira. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quero aqui fazer uma oração para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos dar as mãos pela causa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esses minutos na Tua presença, onde falamos um versículo bíblico e também, Senhor, entramos nesse propósito de dar as mãos em oração pela causa. Ó Senhor, agora amanhã, no que diz respeito, Senhor, a esse julgamento sobre a reabertura das igrejas, né, sobre o fechamento das igrejas. Mas, Senhor, que o Senhor oriente com providência e para que haja equidade, Senhor, imparcialidade. Abençoa, Senhor, aquelas famílias, Senhor, que estão nesse momento em situação difícil devido a tudo que está acontecendo. Entra com providência, abrindo portas aonde não há portas, e é o que nós agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo.